Os juros caíram, mas atenção, não abandone suas aplicações tradicionais, aquelas em renda fixa, sem antes ver esse vídeo. Vou abordar esse assunto por uma perspectiva que normalmente não se vê por aí. Juros baixos remuneram menos o dinheiro investido em renda fixa em geral. Sim, isso é verdade. Mas o que você precisa saber é que isso não significa que o investidor mais conservador, aquele que investe muito em renda fixa, tem que sofrer com essa situação ou se aventurar em investimentos diferentes do seu perfil de investidor, como ações e outros mais. Assista até o final que eu vou lhe explicar o porquê disso e ainda lhe fazer enxergar outras consequências positivas da redução dos juros que podem restaurar a sua tranquilidade novamente. E não apenas isso, eu vou também lhe orientar a agir com a prudência necessária para não se meter em problemas nas suas decisões de investimento. Eu sou Marcelo Ramalho, engenheiro pós-graduado em finanças, certificado para atuar no mercado financeiro e quero ajudá-lo a crescer. Este é o canal Além da Rentabilidade e do Medo, que lhe conduzirá a melhores resultados, explicando de maneira fácil a lógica financeira e o passo a passo para colocar tudo isso em prática. Pense fácil, pense certo, age agora e fique despreocupado. Quando a taxa básica de juros brasileira, a taxa Selic, se reduz, os rendimentos dos investimentos em renda fixa diminuem. A taxa Selic é definida pelo Banco Central e se propõe a regular o custo do dinheiro na economia. Por isso, seus investimentos em CDBs, Tesouro Direto, LCA, LCI, poupança, debêntures e outros mais são remunerados direta ou indiretamente por essa taxa. Para saber sobre esses investimentos todos, acesse os links na descrição de outros vídeos meus. O investidor inteligente age com estratégia e por isso ele pensa além da rentabilidade. Ele também age com confiança, pois com conhecimento de si próprio e do mundo financeiro, ele age além do medo e assim aproveita as oportunidades e obtém sucesso. Em um país acostumado a taxas de juros historicamente muito elevadas, é fácil encontrar investidores comuns, pessoa física como eu e você, trabalhadores, donos de casa e estudantes se queixando que a taxa de juros brasileira está baixa e que isso é muito ruim, pois suas aplicações estão rendendo bem menos que antes, que elas não estão mais conseguindo retornos de 1% ao mês e isso as desmotivam. Ou pior que isso, promovem um comportamento inapropriado pela busca por rentabilidade mais alta. Meu alerta nesse vídeo é baseado na seguinte questão. Por um lado, esses investidores sofrem psicologicamente porque seus investimentos estão menores e com isso se sentem mais pobres ou mais distantes de realizar seus sonhos, já que o dinheiro aplicado crescerá bem mais lentamente. Por outro lado, esses mesmos investidores muitas vezes são naturalmente investidores de perfil conservador, ou seja, são investidores que não estão preparados para enfrentar riscos mais elevados em aplicações cuja forma de remuneração não seja como a da renda fixa, em que seu dinheiro aplicado aumenta dia após dia conforme uma regra de remuneração conhecida desde o momento inicial da aplicação. Esses investidores não lidam bem com aplicações cujos resultados sobem e descem a todo momento. Com isso, quando os juros caem, o investidor que é conservador se força a se arriscar mais com a renda variável, por exemplo, ações, multimercados, câmbio, fundos imobiliários e outros mais.
E essa busca pela compensação na queda dos juros vai lhe causar também muito sofrimento psicológico. Para esses investidores, não se trata apenas do problema causado pelo sofrimento emocional, mas eles são levados a prejuízos reais, golpes e tomada de decisão errada. Pois, como eu disse, esse investidor busca compensar o mais rápido possível seus ganhos, agora mais reduzidos, e são vítimas mais fáceis de promessas milagrosas. É bom ficar claro desde agora que não estou desincentivando a investir em renda variável, mas o que estou falando é que essa decisão tem que ser uma decisão estratégica, que respeite o seu perfil de investidor e não uma decisão precipitada para compensação de perdas. A migração da renda fixa para a variável requer autoconhecimento, entendimento de como funciona o mercado de ações, suas regras, lógica e requer um planejamento para montar sua carteira de investimento de forma objetiva, respeitando a regra da diversificação e rebalanceamento de tempos em tempos para manter as proporções de tipos de produtos de investimentos conforme sua estratégia pessoal. É nesse momento que muitos serão seduzidos por propostas de ganhos fáceis, que muitas vezes têm por trás um esquema de pirâmide ou algo do tipo. Seja por se envolver com investimentos que não entende ou cair em esquemas fraudulentos, é muito provável que no fim das contas o investidor conservador se depare com prejuízos reais e aí sim terá traumas e consequências bem mais profundas em sua vida financeira. A economia comportamental alerta para essa atitude do investidor de busca pelo risco em situações que ele está sujeito a perdas certas ou prováveis. E como falei antes, quando os juros caem, o investidor de renda fixa sente que está perdendo e isso ele não quer, e assim se sujeita a maiores riscos que não entende bem. A busca pelo risco é algo real, pois é explicada pela teoria do prospecto, proposta pelos estudiosos da economia comportamental. Para não cair nessa cilada, anote aí. Segure seu ímpeto inicial e não siga a manada. No primeiro momento, volte o foco para si mesmo. Reflita e respeite seu perfil de investidor. Seu perfil conservador pode sim se modificar ao longo do tempo, mas para tanto precisa acontecer mediante estudo, conhecimento, experiência e progressivamente. Existem motivos de cunho pessoal e outros mais técnicos que tornam importante para certos investidores concentrar suas aplicações em renda fixa. Quando falo em perfil de investidor, não falo apenas do desconforto que ele tem ao ver seu dinheiro oscilar a todo momento, o que está relacionado com um fator pessoal ou emocional. Na verdade, um perfil conservador pode ser consequência de questões mais concretas. Um investidor que depende de suas aplicações como fonte de reserva de emergência precisa ser mais conservador. Ele não pode abrir mão de ter essa reserva protegida. Já outro investidor que tem um horizonte de tempo mais reduzido, podendo ser o caso de quem tem uma idade mais avançada e acumulou suas reservas financeiras ao longo de anos e anos de trabalho, se enquadra no perfil conservador, pois não faz sentido aumentar a parcela de suas aplicações em investimentos mais arriscados em uma fase em que sua capacidade de reposição de perdas através do trabalho não é mais possível. E ele não tem tempo para esperar um grande ciclo de contração da economia se reverter. Na verdade, é nessa fase que ele começa a usufruir de suas economias e não mais tem um foco em gerar grandes acúmulos. Tem ainda aquele investidor com objetivos bem específicos: acumular e investir para poder realizar uma pós-graduação no exterior, ou realizar o sonho de sua casa própria, e neste caso,
sabiamente preferiu não entrar em um financiamento, mas juntar o dinheiro. Alguns investidores estão, em um determinado momento, sujeitos a uma situação de instabilidade no emprego. E certamente essa não é uma boa hora para se precipitar com investimentos fora do seu perfil. E se a família está aumentando, pois tem um bebê à vista? Logo requer mais prudência e planejamento para não se ver numa situação financeira desconfortável. Todos esses investidores podem ser enquadrados como de perfil conservador. Então, entrar na renda variável exclusivamente para querer compensar a queda dos juros mais recente e manter seu padrão que era acostumado de ganhos não parece ser algo apropriado. Esses investidores são candidatos a meterem os pés pelas mãos. Eles devem respeitar, naquele momento atual, sua condição de investidor conservador e iniciar um processo de preparação e busca de aconselhamento profissional para se preparar para, se for o caso, migrar para outro perfil. Isso que estou falando é tão verdade que toda instituição financeira é obrigada a elaborar o que é chamado de perfil do investidor. A depender das respostas dadas no questionário, o investidor é classificado entre conservador, balanceado, moderado, arrojado ou agressivo. E certos produtos financeiros nem sequer são disponibilizados na plataforma do banco ou corretora, justamente para não haver desalinhamento entre o perfil do investidor com os produtos financeiros adequados para ele. Não é apenas isso, as instituições financeiras são obrigadas a cada 2 anos a refazerem o perfil de investidor de seus clientes, já que à medida que o investidor evolui em seus conhecimentos, avança na carreira e outras coisas mais, aumenta sua capacidade em assumir mais riscos. Até agora a mensagem foi clara. A decisão de sair da renda fixa e ir para a renda variável, quando a taxa de juros cai, não pode ser tomada sem uma análise apropriada e que respeite seu atual perfil de investidor. Mas agora podemos analisar as outras consequências da redução dos juros de modo mais abrangente e coerente. O impacto negativo imediato sobre a remuneração de seus investimentos ofusca uma série de consequências positivas que podem restaurar sua tranquilidade novamente. O que acontece com a situação financeira, econômica e de mercado de trabalho do investidor comum quando os juros caem? O Brasil tem uma história econômica muito traumatizante. Foram muitos planos econômicos, muita inflação, juros muito elevados e desemprego. Esses traumas ainda fazem sentido, pois a instabilidade política no Brasil e a globalização que nos mantém conectados com outros mercados, também sujeitos a instabilidades, podem ressuscitar e intensificar esses problemas todos. Quando uma economia enfrenta descontrole com a inflação, um dos mecanismos mais utilizados para combatê-la é o aumento da taxa de juros. Isso tende a frear o crescimento descontrolado dos preços e assim manter a estabilidade da moeda. No entanto, a consequência negativa é que a taxa básica de juros dita o custo do dinheiro no país. Logo, com juros mais altos, o crédito fica mais caro e mais restrito. Uma boa parcela da população se perceberá mais pobre, pois sua capacidade de consumo fica mais reduzida. Não é apenas isso. Com o custo do dinheiro mais caro, os investimentos em novas fábricas, obras, prédios, dentre outros, ficam mais restritos e assim ocorre contração na oferta de emprego e redução de salários. Mas, por outro lado, quando a economia está com a inflação controlada, o Banco Central pode reduzir os juros, já que esse mecanismo não é mais necessário tão intensamente.
Nesse cenário, há maior incentivo para a economia real. A economia pode aquecer, os investimentos tendem a aumentar, os empregos ficam mais protegidos e o trabalhador fortalecido. E é aqui que você, pequeno investidor, que poupa todos os meses parte de seu salário e o aplica no mercado financeiro, tem sua contrapartida positiva na redução dos juros. Esse cenário protege aquilo que é a sua verdadeira fonte de riqueza, o seu emprego e o seu negócio. Digo isso sem medo de achar que estou desestimulando ou duvidando do objetivo de viver de renda. Falo isso baseado no fato que nossa verdadeira fonte de riqueza é baseada naquilo que fazemos bem, naquilo que somos experientes. Ou seja, somos bons e excelentes como engenheiros, publicitários, contadores, empreendedores e contamos com o mercado financeiro para cuidar melhor de nossas poupanças e para garantir um patrimônio cada vez mais sólido à medida que nossa capacidade de trabalho se reduz com o avanço da idade. Não se preocupe se os juros caíram. Isso não é ruim para o pequeno investidor. Juros baixos não deveriam assustar o investidor de renda fixa, pois o que faz ele permanecer nesse tipo de investimento é o seu perfil como investidor conservador. Conhecendo um pouco mais da influência dos juros na economia como um todo, a mensagem aqui é: se sua fonte de renda se dá pelo salário ou através das receitas de seu comércio, desejar uma situação econômica que desfavoreça as condições que fortalecem esses fatores é como um tiro no pé. Afinal de contas, sua capacidade em gerar valor é baseada muito mais naquilo que você sabe fazer bem, com profissionalismo, naquilo que você faz a diferença, sendo então devidamente valorizado por isso. Para encerrar, lembrei de uma entrevista que o Gustavo Cerbasi, famoso orientador financeiro, foi perguntado se ele mesmo fazia a gestão de sua carteira de investimentos pessoal. Ele, sendo um profissional experiente e formado na área financeira, ex-professor universitário de finanças, teria toda a capacidade para isso. No entanto, o que ele respondeu foi: hoje em dia eu sou capaz de gerar os melhores resultados para mim promovendo palestras, cursos, escrevendo livros e gravando vídeos, e deixo para outros profissionais a administração mais técnica de meu patrimônio, pois esses profissionais, por sua vez, geram mais valor para si mesmos, atuando focados no mercado financeiro e nesse tipo de atividade. Sei que há muito mais a se falar, por isso eu explico e aprofundo em outros vídeos vários dos conceitos apresentados aqui. Sugiro ver o vídeo que fiz sobre renda fixa e sobre cada um dos títulos do Tesouro Direto. Me siga neste canal, além da rentabilidade e do medo. Todas as segundas-feiras lanço um novo conteúdo. Dê sua avaliação positiva e faça seu comentário. Me busque no Instagram para dicas rápidas e inspiradoras. Se quiser um conteúdo exclusivo e orientação personalizada, basta entrar em contato por e-mail. Nos vemos no próximo vídeo.